Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento, né? E a economia brasileira, falando de economia, cada vez mais dando ótimas informações. O Brasil é o único país do mundo que conseguiu sair dessa crise ileso, né? Com indicadores econômicos e sociais de dar inveja aos países desenvolvidos. Pena que a população brasileira, mais uma vez, né, desgraçadamente, optou pelo retrocesso. Mas, enfim, ainda há solução para isso. Vamos torcer que realmente as soluções aconteçam, porque nós torcemos pelo Brasil, por esta nação, pelo futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Temos tudo para ser uma grande nação, talvez a mais importante, a mais desenvolvida e justa nação do mundo. O problema é que nós temos um sistema todo que vem lá do descobrimento, né? Quando os portugueses e aqueles escravos que eles trouxeram, inclusive da África, vieram aqui para extrair, para fazer uma atividade extrativista no Brasil. Eles não vieram para colonizar, como foram os pilgrims, os peregrinos que vieram da Inglaterra e colonizaram os Estados Unidos e tornaram aquela uma grande nação. Então nós precisamos ainda ser colonizados, que nunca fomos. Talvez um dia nós sejamos colonizados verdadeiramente, nutrindo amor, paixão por esta terra, e aí sim estaremos dando um grande passo para ser uma grande nação. Bom, nós vamos começar o nosso programa hoje com o nosso movimento empresarial, ou o momento empresarial, né? E conversando aqui com o Juliano D'Agostini. Juliano, tudo bem? Tudo bom, senhor. Aí. Bom, eu tenho uma questão aí que um telespectador passou para mim para repassar para ti, que é o seguinte, ó. O meu empregado pediu para ser demitido. Esse empresário me falou que o empregado dele pediu para ser demitido. E para ter esta demissão, por parte do empregador, ele disse que abria mão do aviso prévio e também da multa do fundo de garantia por tempo de serviço. Ele disse, Silvio, o que eu faço? E eu transfiro para ti essa questão. Com certeza, essa é uma situação recorrente, né? Existe aí uma prática no mercado de trabalho onde muitas vezes é proposto essa espécie de acordo que busca, em verdade, aí buscar o seguro-desemprego, né? Fraudando aí um pedido de demissão que deveria ser procedido pelo empregado. Agora, por que além disso, né, além do que eu acabei de expor, por que também o empresário não pode aceitar essa proposta apresentada pelo empregado? Porque o direito trabalhista, Silvio, ele é irrenunciável. E o que é essa irrenunciabilidade? Quer dizer, bom, as minhas coisas, se eu quiser renunciar, eu renuncio. Eu tenho aí alguma propriedade, eu posso doar para alguém, eu posso renunciar direitos, porque são direitos disponíveis. No entanto, a nossa tradição jurídica, ela vem do aristotélico tomista, né? Uhum. Que é a nossa tradição jurídica, aonde, segundo essa teoria dos primórdios, ela determina que o ser humano, ele é provido de dignidade e é o que nos diferencia das demais criaturas dentro do reino de Deus. Então, essa dignidade, ela não pode ser, o ser humano não pode abrir mão disso, porque isso é uma norma supralegal. Ela é uma norma com origem que não é negociada, não é possível de negociar pelos homens. A dignidade humana, ela é inegociável pelos homens porque ela não tem origem nos homens. Ela tem origem em um direito divino. Perfeito. Então, isso daí, a origem desse conceito da irrenunciabilidade. Por exemplo, eu posso propor num programa de televisão ser mutilado, mas arguindo o quê? Liberdade de expressão. Quero ser mutilado ao vivo. Mas o programa de televisão vai responder penalmente e civilmente por esse ato, porque é uma dignidade, é a integridade física que faz parte da dignidade humana. Isso é irrenunciável, eu não posso negociar com ninguém isso daí. É um crime humanitário, digamos. Justo. Então, claro, hoje em dia, por que há incongruência e muitas vezes a dificuldade em compreender isso? A gente tem hoje um programa como o Big Brother, aonde os participantes negociam o quê? Ficar em cativeiro em uma situação de constrangimento, muitas vezes agressões e como se fosse uma experiência
de laboratório ao vivo. Isso a gente existe. Agora, dentro do sistema jurídico, o direito do trabalho protege muito esses aspectos dos direitos trabalhistas, que, inspirados nessa tradição aristotélico-atomista, então, a partir da dignidade humana e no pós-revolução, na pós-guerra, então, a partir do pós-guerra e a partir das experiências da industrialização, onde se cometeram muitos abusos contra os trabalhadores, se estabeleceram ali o conceito de que essas garantias trabalhistas fazem parte da dignidade humana e não podem ser negociadas porque isso reduziria a qualidade do homem dentro dessa lógica em que ele deve preservar a sua dignidade. E a partir daí se estabeleceu que direitos trabalhistas são irrenunciáveis por se tratar de uma condição mínima para que se confira a dignidade humana a todos os seres humanos. Tanto é que se diz que o trabalho dignifica o homem. Eu diria assim, o trabalho reforça a dignidade do homem. Com certeza. Então, não só nessa situação a irrenunciabilidade se apresenta, no caso está apresentando, o funcionário está propondo um acordo nulo, mas, por exemplo, eu quero ser teu empregado, mas não quero ter a carteira assinada. Também o empresário é obrigado a fazer-se cumprir a lei dentro da sua empresa. Ele tem que se fazer cumprir a lei por ele e pelos seus comandados. Então, se tu não queres a carteira assinada, tu não pode trabalhar aqui. Porque eu não vou... porque é o empresário responsável pelas ações por ele tomadas, aonde ele tem essa obrigação de, além de ele cumprir a norma, fazer com que os outros cumpram a norma. Então, manter um empregado, uma analogia, né? Manter um empregado ou contratar um funcionário que não, sem a carteira assinada a pedido do empregado, bom, isso aí também não pode. Então, nenhum pedido de um empregado, proposta de um empregado que ofenda e que reduza direitos dos trabalhistas podem ser aceitas pelo empregador. E não seria o primeiro caso aonde, na Justiça do Trabalho, seria realmente se condenar o empresário por ter aceito uma proposta e depois o funcionário vai para a Justiça reclamar justamente essa irrenunciabilidade, né? Até seria uma outra celeuma jurídica, que é o quê? Ninguém pode se valer da sua torpeza em benefício próprio, né? Perfeito. Mas, enfim, há também o aspecto protecionista na Justiça do Trabalho, toda essa tradição trabalhista de proteção do empregado e de oneração da empresa, onde a gente vê muitas situações como estas apresentadas pelo nosso telespectador. Então, é isso aí que a gente pode colocar sobre a questão do telespectador. Eu acho muito interessante, uma coisa assim meio que inusitada, mas na verdade eu acho que a lei está acima de tudo, né? Então, o empresário, no caso, ele não pode compactuar com essa fuga da legislação, porque ele mesmo, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público, pela legislação, vai ser penalizado porque ele não pode, é impactuável esse tipo de coisa. Sim. Né? Nesse caso aí, por exemplo, ele pede uma demissão, o senhor pede a demissão, se o senhor precisar de algum dinheiro, ele empresta o dinheiro. Agora, não vamos fraudar a seguridade para dar um jeito na sua necessidade. Caso particular. Num caso particular. Então, é isso daí que a gente pode colocar aí para o empresariado. Juliano, obrigado pela tua presença aqui, por esse esclarecimento. Eu acho que certamente esclareceu aí a dúvida que pode estar pairando, certamente viria a pairar sobre muitos dos nossos telespectadores, sejam empresários ou não. Um abraço e até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Olá, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela sua capacidade, mas por sua quantidade. Eles são muitos e nesta eleição mostraram a sua face perversa e mesquinha. Pelé disse lá atrás que o povo brasileiro não sabe votar. Sábia análise, ainda hoje verdadeira. Nosso hino estampa que povo sem virtude acaba por ser escravo.
Quem elege como presidente o líder da maior quadrilha de ladrões públicos da história do Ocidente está longe da virtude da honestidade. É simples. Como há mais de 2000 anos, escolhemos Barrabás e pelo eleito nutrimos idolatria infantiloide e irresponsável, ao confiar a esse cleptocrata da pior espécie os destinos de nossa gente, filhos e netos. Pobre Brasil, a história ainda cobrará o seu preço. Pense nisso. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, nós estamos aqui com a doutora Isabel Pereira da Costa. Doutora, muito obrigado uma vez mais pela sua presença aqui. E sempre que a doutora Isabel está aqui, vem assunto importante. Qual é o tema de hoje, doutora Isabel? Hoje nós vamos falar sobre o pagamento de contribuições para conseguir ou manter a carência. O que é a carência? A carência é o número necessário de contribuições para obter cada um dos benefícios. Cada benefício tem um período que é exigido de contribuições, que é chamado carência. Cada um tem um período diferente. Perfeito. E aí, qual é a... Bom, então, vamos falar principalmente da aposentadoria, né? Tá. Que é o mais importante no sentido de benefício para o segurado, porque é duradouro, porque permanente, é permanente até o fim da vida, enfim. Para esse benefício, a carência é de 180 meses, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, pá, mas se eu não tenho esse período, eu posso pagar tudo de uma vez? Imagina, só pode pagar mensalmente, em algumas exceções pode pagar alguns atrasados, mas nunca pode pensar, eu não tenho, eu vou lá, pago tudo, tá assim, porque o regime previdenciário ele é solidário e também tem esse controle, porque as pessoas não estão pagando só para si, elas pagam para manter o sistema funcionando e por isso é exigido uma certa regularidade nesses pagamentos. Quem está ganhando hoje é fruto do pagamento dos outros atrasos, é quem está mantendo hoje. E quem está pagando hoje vai manter as outras pessoas, né? Então não vale a pena chegar e pagar tudo de uma vez, porque pode até valer para algumas contribuições, nem todas, mas nunca para suprir a carência, pagar tudo de uma vez. Então, o importante é que a pessoa até pode pagar, mas ela pode pagar se ela tiver atrasado, mas tiver mantido em dia as contribuições anteriores. E não pode ainda ser um período muito longo de ficar sem pagar, porque aí ela perde a qualidade de segurado. Então, ela precisa ter as contribuições anteriores em dia e ter qualidade de segurado para poder pagar atrasados dentro de um limite de tempo. O que é ter contribuições anteriores em dia? É a pessoa ter pago. Nós precisamos pagar nossas contribuições até o dia 15 do mês subsequente ao vencido. Então, a contribuição era de julho. Até 15 de agosto a gente tem que pagar. Se não, se pagar não é em dia, né? Se pagar depois não é em dia. Perfeito. Então, tem que ter contribuições em dia e aí fica um período não muito longo. Então, um exemplo.
vamos dizer que o seu João, né, tenha contribuído até maio de 2022, em dia. A última contribuição em dia. Eu vou destinar esse dinheiro para outra coisa, vou parar um pouco de pagar, porque não sei, não vale a pena, eu estou jovem, não vou precisar, que é outro engano, né? E aí ele para de pagar. Mas lá pelas tantas, alguém diz para ele, não, vamos dizer que em outubro, é melhor tu continuar pagando, para te manter a qualidade segurada, se precisar de um benefício e tal. Aí ele vai e recolhe em outubro. Né, essa contribuição. Nesse caso, ele pode, porque ele não deixou passar muito tempo. Perfeito, e daí ele pode pagar os atrasados. Está dentro das regras da Previdência. Da Previdência. Agora, se ele parou de pagar lá em 2020, né, e aí agora em 2022, outubro, ele resolve, agora eu vou pagar de novo. Aí ele perdeu a qualidade segurada, porque aí ele ficou muito tempo sem pagar. Então, aí ele só vai poder recuperar essa qualidade de segurado de novo e iniciar um pagamento de um período de carência daquele mês para frente. Porque o que ele deixou para trás, se perdeu a qualidade segurada, ele não vai poder somar para a carência. E nem pode resgatar esses valores. Não pode resgatar. Pode até contar como período de contribuição. Né? Pode até contar para isso, mas não para a carência, que a pessoa tem que ter... Então, a palavra fica mais certa assim, a gente, a carência e contribuição, parece estar meio falando contraditório, mas não é. Vamos usar assim, carência é o período que ele carece contribuir, fica mais fácil de entender. É o período que ele carece contribuir, que ele carece. Eu quero aposentadoria, tu carece contribuir 180 contribuições. Perfeito. Então, por isso que a gente chama de período de carência. Então, se ele deixar passar muito tempo e perder a qualidade segurada, ele não pode pagar os atrasados, só começa dali para frente. O que é a qualidade segurada? A pessoa mantém a qualidade segurada em 3 situações diferentes, se ele for segurado obrigatório. Então, se ele parou de pagar a contribuição, pagou até um determinado mês, deixou de pagar, ele mantém essa qualidade de segurado por 12 meses. Por 12 meses ele está com qualidade segurada ainda. Se ele tiver em benefício previdenciário, ele também tem mais 12 meses, daí são 24. Exceto quando for auxílio acidentário, porque daí não é um benefício previdenciário com caráter de prestação do INSS, de prestação de contraprestação de benefício. Ela tem caráter indenizatório apenas. Então, se for o auxílio acidentário, ele não mantém a qualidade segurada, mesmo estando recebendo esse benefício. Então, recapitulando, até 12 meses após ter pago a contribuição, mais 12 se ele tiver em benefício previdenciário, que não seja esse, e mais 12 se ele tiver no mínimo 10 anos de contribuição. Então, soma em determinados casos, para determinadas pessoas que preenchem esses requisitos, pode ficar até 36 meses sem contribuir, aí até o último dia desses 36 meses ele tem a qualidade segurada. Então, até ali ele está mantendo a qualidade segurada e poderia, então, pagar atrasados ali e receber benefício, né, que esteja dentro desse período, né? Então, são essas 3 situações de manter a qualidade de segurado. E o que a pessoa pode fazer, então? Ela nunca deve sozinha ir lá pagar todas as contribuições juntos, ela nunca deve ficar pagando sem fazer um planejamento previdenciário. Isso é um bom advogado que é especialista na área. Um advogado que conheça, porque é muito meandros, detalhe. Claro, Só na explicação que eu estou dando aqui, eu tenho quase certeza que as pessoas que são leigas, por mais que eu tenha tentado dizer o que é, não é uma mistura de informações. Não consegue absorver diretamente e não vai conseguir. E não tem a clareza das coisas, mesmo tendo sido bem clara a explicação. Dá para ter uma ideia, mas verdade, é preciso que alguém que seja especializado faça um planejamento junto com essa pessoa para ela poder saber que caminho seguir, né? Que caminho seguir, quanto ela vai pagar, quais os benefícios que ela pode ter direito, né? Porque vai variando assim a carência. Eu peguei esse exemplo da aposentadoria, mas, por exemplo, um auxílio-doença são 12 meses. E o outro erro da pessoa é achar, não, eu vou parar de pagar, eu não vou me preocupar com isso, ter qualidade segurada, nem de ter carência para receber qualquer benefício, porque eu sou muito novo.
quem é que está livre de um acidente? E quem é que está livre de uma doença que deixa sequelas? Ou que não deixa. Porque tu está ali, tu trabalha, tu ganha teu dinheiro. Se tu ficar por mais de 15 dias doente, né, e não tiver uma previdência para te receber isso, tu vai ficar... te sustentar como? E tua família como? Então, porque a previdência significa ser previdente para os momentos assim. E ninguém está livre, não é só dizer, porque é velho, porque isso, para aquilo. E além do mais, esse negócio de ser velho é muito relativo, porque a gente pensa que demora para passar, mas passa para todo mundo. A gente chega nos 40, mas né? É para já, que a gente passa dos 19 anos, como eu digo, Não, para já. Isso é muito bom que a senhora fale, porque a gente precisa ter consciência. Nós temos uma cultura muito imediatista no Brasil, né? Sim. A gente acha que quer viver a vida agora e tal. Não, tem que ter uma previdência, na verdade. Você pega a cultura do japonês, a cultura dos europeus, de um modo geral, né? Eles têm, a americana também, eu sei que o americano é muito da poupança, né? Os países que se desenvolvem, que se desenvolveram, digamos assim, a civilização ocidental, basicamente, mas também a oriental, alguns deles, eles têm essa cultura de poupança. E a previdência é uma poupança. E talvez é a mais importante poupança que tem. É a mais importante que tem, porque aí fica mais segura, né? As outras poupanças nem respeito à tua vida, né? Teu futuro é verdade. Não, e diz respeito à subsistência da pessoa num momento difícil. E ninguém pode dizer, não vou ter momento difícil porque eu sou rico. Pode ser rico hoje, amanhã já pode não ser mais, pode acontecer alguma intempérie, alguma coisa aí que mude. A desgraça não escolhe classe social, estado social. Desgraça não escolhe. É verdade. Doutora, era isso aí, né? Então, né? Era isso aí. Bom, então eu recomendo naturalmente o trabalho da doutora Isabel, do escritório dela, porque na verdade nós queremos justamente abrir esse caminho, orientar as pessoas para que elas não tenham sofrimentos inadequados, que podem ser previstos, né, e evitados no seu futuro. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, esse é o nosso espaço de economia e desenvolvimento, aí está trazendo coisas interessantes, sempre trazemos coisas interessantes aqui no programa, né? Um programa que tem mais de 20 anos já em evidência aqui no mercado televisivo do Rio Grande do Sul. Dr. Marcos Salles, que bom tê-lo aqui novamente no nosso bucomaxilofacial, é isso? É isso mesmo, Silvio. Aliás, tem um curso começando agora, terminando? Sim, a gente vai começar, né? A gente está começando agora a entrar de volta aí aos cursos, né? Então, todo o pessoal aí da área médica, os esteticistas, para a gente poder fazer os cursos de bioestimulação, né, de máscaras faciais. Agora a gente vai dar todas as informações aqui, depois a gente passa direitinho quando que começa e como é que é para fazer. Perfeito. São cursos assim que chamam muita atenção, não só de pessoas de Porto Alegre, mas do interior do Rio Grande do Sul e até de fora daqui, né? Porque é importante isso, é uma especialização muito fundamentada que o Dr. Marcos traz e pela excelência do trabalho que ele desenvolve lá na clínica, né? Que fica ali na Lucas de Oliveira, né? Lá, inclusive, o pessoal que vem do interior tem lá como permanecer. Sim, né? A gente tem um suporte ali, porque fica no flat, né? Se a pessoa quiser ficar hospedada, a gente dá todo o suporte também para a hospedaria. Que beleza. Bom, o senhor veio aqui hoje acompanhado, e aí, gurizada, tem que fazer continência para esses guris do Colégio Militar, né? O Rafael e o... Pedro. Rafael e o Pedro. E aí, esses guris estão dando muito trabalho ou não?
Não, estão super bem, graças a Deus. Colégio aí Militar, né? É um grande orgulho caminho, para a gente, é um né? orgulho verdadeiro. Eles estão aqui hoje representando o Colégio Militar e para mim, como pai, é um orgulho trazê-los aqui na bancada. Aliás, eu já quero... Eu passei lá pelo Colégio Militar, adoro a disciplina, a ordem, né? O amor à pátria que nós temos e que desfrutamos muito e desperta em nós, lá o Colégio Militar tem essa função. Quero agradecer o comandante lá do Colégio Militar, o Ítalo, né? Comandante Ítalo, um grande abraço, muito obrigado por ter possibilitado e liberado esses 2 guris aí para falar um pouquinho do Colégio Militar. O Colégio Militar que realmente tem uma função fundamental no país, porque o que nós precisamos é exatamente aquilo que o Colégio Militar incute na cabeça dessas crianças. O amor à pátria, a disciplina, o respeito, a ética e a moral. Então, parabéns, guris, aí o Rafael e o Pedro, né, que estão neste caminho. Como é que é a rotina lá de vocês, hein? É todo dia, não? Segunda, terça, quinta e sexta a gente tem a formatura matinal, que a gente entra em forma no pátio e faz continência para a bandeira. Canta o hino da bandeira ou o hino nacional? Não, na matinal a gente não canta nenhum hino, mas Vocês cantam o hino da bandeira e o hino nacional ou não? Também sabe? Sim, a gente sabe, também, né? Só que na quarta-feira tem a formatura semanal, que daí todos os anos entram em forma, a gente desfila para o comandante, marcha, né? E além disso a gente também canta a música do colégio, canta música para marchar, a saudação colegial também. A disciplina é muito forte, né, o Pedro? Sim, com certeza. É? Vocês são gêmeos, né? Sim. É. Qual a idade de vocês? 13. 13 anos. E me dê uma coisa, qual é a tua experiência lá, Pedro? O que tu está aprendendo lá? O que tu acha que está acrescentando para a tua vida o Colégio Militar? Eu acho que a disciplina lá é muito importante, é muito regrada, a escola em si é muito boa, eles ensinam bem lá e é isso. E puxam, né? É puxado o troço, o cara tem que estudar mesmo para passar lá. De tarde, incentivam nos esportes também, tudo. Tanto é verdade desculpa, Rafael, tanto é verdade isso que o Colégio Militar, ele é campeão de aprovação em universidades federais. Por quê? Por causa disso, né? Pelo conhecimento, pela seriedade, pelo estudo, pela disciplina, pelo amor à pátria. Então, isso também significa muito, né? Sim, também temos vários esportes de tarde. Pois é, vocês são campeões, né? Vocês participam de Olimpíada, agora vão para a Olimpíada Nacional também, né? A gente fez a OBF, né? Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Eu fui medalhista de prata na fase estadual. E eu fui medalhista de ouro na fase estadual. Agora a gente passou prata e ouro em casa, hein? Agora a gente passou para a brasileira, da nacional. A brasileira quanto é que é? Quando é que é a brasileira agora? Dia 5 de novembro, agora dia 5 de novembro. Novembro. Passou aqui agora, mas vocês têm uma outra também, não tem? Depois do 5 de novembro ou não? Não. Sempre tem essa, sempre acontece. Sim, todo ano. E é importante, né, o Marcos, que eles falaram aqui, tanto acho que foi Pedro, o Rafael que mais enfatizou isso, a questão da educação financeira. Nós sempre, aqui no Brasil, numa entrevista anterior com a doutora Isabel, se não me engano, com o Juliano, eu falei sobre a questão da poupança. Os países são desenvolvidos quando ele tem uma taxa de poupança enorme, grande, as pessoas sabem poupar, se prevenir, saber que a poupança é importante para alavancar investimentos. E eles, lá no Colégio Militar, eles recebem essa formação de educação financeira. Então, desde pequeno, eles sabem como lidar com o dinheiro, saber o valor do dinheiro, saber o valor da poupança. Parabéns, eu acho que você tem um caminho extraordinário, não é, Marcos? Sim, esses rapazes aí estão aí como exemplo, né? É muito gratificante para mim enquanto pai, né? E orientá-los para uma boa formação, né? Uma instituição aí de 100 anos, né, de vida, que é o Colégio Militar, mais de 100 anos. E eu fico muito feliz por os meus filhos pertencerem a essa instituição aí que forma homens de grande valor. Caráter, de grande valor. Formados, né? Eu e meu irmão, a gente gostaria de agradecer ao comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, Coronel de Infantaria Ítalo Manieri Júnior, e ao comandante do Corpo de Alunos, Tenente Coronel Paes. Tá. Parabéns ao Colégio Militar, parabéns, porque eu já sei disso aí. Eu, como sou filho de militar, também sei a importância. Eu tenho uma formação militar que meu pai me deu, lá no 8º Regimento de Cavalaria em Uruguaiana, depois ele serviu aqui no Quartel-General, e eu passei pelo Colégio Militar aí, mas outras coisas, contingências da vida, eu segui outros caminhos. Vocês querem continuar? Vocês vão continuar no Exército ou não? A gente está pensando. Eu acho que o meu irmão, a gente vai fazer a prova da IPCAR, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Faz o ensino médio,
Aí, quando tu se forma, tu vai para a AFA, que é uma academia, que nem a AMAN, só que para Força Aérea. É a Academia da Força Aérea. Força Aérea. A Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, fica em Resende, no Rio de Janeiro, né? Sim. Eu quase fui para lá, porque eu também estava nesse caminho aí, mas como eu digo, assim, as coisas às vezes desencaminham a gente ou encaminham para outra coisa. Mas eu acho, né, Marcos, que é muito interessante, muito bom eles terem essa visão e já ter esse sonho, né, de ser uma pessoa como eles são, que o Colégio Militar ensina a eles a disciplina, o respeito, a dignidade, a honradez, que falta muito nesse país, e principalmente para dirigentes desse país, e para uma população que não tem ainda a visão de pátria que nós queremos. Então, eu acho que essa é a semente que foi plantada, né? Sim, é importante eles participarem disso, né, com bastante vontade, né, nas transformações aí. Até porque a gente tem, né, os exemplos familiares. Eu também queria agradecer aqui também e mandar um abraço aí para o primo lá, né? O Tenente Coronel Salles, que é do Exército, e é primo deles e está muito feliz aí com a graduação deles agora aí no Colégio Militar, né? Com essa nova empreitada na vida deles. Que beleza. Vocês querem dizer alguma coisa mais para finalizar a nossa entrevista? O Pedro, o que tu quer ressaltar alguma coisa, um aspecto que tu queira falar? Eu queria dizer que os professores são muito bons lá. Os esportes também, eles incentivam muito a fazer o esporte, tanto que tem se tu faz esporte, eles te dão um grau a mais na média das provas. Perfeito. E a gente participa de várias competições, tem Jogos da Amizade, que é contra todos os colégios militares, e é isso. Vocês, aliás, e tu, Rafael, o que tu gostaria de dizer? Tem esses Jogos da Amizade que o meu irmão acabou de falar, vão em 2023, ano que vem, vão acontecer em Resende, na AMAN. Em Resende, na AMAN, que legal. Daí tem vários esportes, tem judô, futebol, natação, basquete, vôlei, todos os esportes que fazem no colégio tem nos Jogos da Amizade, xadrez, esgrima, e daí o colégio se prepara para ir para lá, disputa lá durante uma semana ou duas, e daí volta para cá, para o colégio, e é bem legal esses jogos. Que porque legal, tem, que maravilha. Tem o transporte, a gente vai com os colegas, e é muito legal. Isso fomenta muito o companheirismo também, né? A disciplina, o companheirismo, né? O amor um ao outro. Isso. Também, né? Perfeito. O Marcos, eu tenho a certeza que falta ainda nós homenagearmos alguém, né? Que, de certa maneira, inspirou muito eles. Eles estão falando na Academia da Força Aérea, por quê? A mãe, Roseli... Terezinha Scheid. Ela é comissária, né? Comissária de voo, né? Então, de repente, eu acho que... Trabalha no avião, também, né? Por isso que eles, né? Mas, assim, eles estão muito bem orientados, né? A gente procura orientar eles e realmente agradecer essa oportunidade que é única, né? Dos meninos participarem na formação deles de uma instituição de tão valor para a nossa formação. Daqui a um tempo, quem sabe, a gente vai ver aí a apresentação da Esquadrilha da Fumaça com dois pilotos que a gente conhece. Poxa, né? Seria um orgulho assim imenso. Já pensou? Esquadrilha da Fumaça, vocês dois seria lá fazendo... imenso. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui. Olha, é uma grande honra. Parabéns a Roseli, a tua esposa, né? A esposa do Marcos. Marcos, para finalizar, o teu curso, tu quer anunciar uma data? Então, os cursos agora vão começar a partir da semana que vem, com máscaras, com fenol, com fios, né? Toxina botulínica. Então, para as pessoas que são da área médica. Perfeito. E profissionais da área médica também. E perfeito. O pessoal que também faz a parte de esteticista. E o contato, como é que faz? Contato é o telefone, né? 997-2702-72. Perfeito. Marco, muito obrigado. Parabéns pela família, parabéns por esses guris aí, né? E tenho certeza que certamente esta entrevista, o depoimento deles, aí vai servir para muita gente despertar para essas coisas, né? De encaminhar os filhos para o respeito, para o amor à pátria, para a disciplina e para saber que eles, sobretudo, aí são responsáveis pela geração futura, pelo futuro do nosso país. Então, que eles tenham na vida deles, na caminhada deles, nas decisões que forem tomar, decisões maduras, exatamente visando a dignidade, a honra, o respeito, a disciplina e, sobretudo, o companheirismo e o respeito a valores como a família, valores como a dignidade, como a honra, como o trabalho, que tudo isso vai contar muito na vida de vocês. Parabéns, sucesso, gurizada. Rafael e Pedro, tá? Um abraço para vocês, obrigado.
mercado imobiliário, claro, envolve muitas questões e tal, né? E sempre estamos envolvidos de uma maneira ou de outra, se não estaremos envolvidos diretamente logo, logo. Por isso, o doutor Gustavo Bernardi sempre traz alguma coisa, uma novidade. Qual é a novidade da semana, doutor Gustavo? Uma novidade muito importante, Silvio. Nós tivemos agora, no dia 26 de outubro, um julgamento na segunda turma do STJ, que modificou o entendimento sobre a alienação fiduciária dos imóveis. Hoje, quando tu faz financiamento habitacional, tu faz através da Lei 9.514, que é uma lei que reserva uma alienação fiduciária para quem te emprestou o dinheiro, para o banco que te emprestou o dinheiro, né? O que ocorre quando tu perde, quando tu para de pagar, né? A lei prevê que o banco consolide para si aquele imóvel e 30 dias depois faça um leilão deste imóvel, né? Isso, de certa forma, foi muito bom porque criou um mercado de compra e venda de imóveis por leilão, que é um mercado muito pujante, que tem imóveis num valor mais baixo, ele tem uma velocidade de venda boa. Porém, durante muitos anos, os mutuários, então, que pagavam anos de financiamento e perdiam o seu imóvel, entravam em juízo para tentar recuperar um pouco daquilo que pagavam, né? O fundamento que os mutuários tinham nesses processos é de que o Código de Defesa do Consumidor estabelecia que ninguém pode perder tudo na rescisão de um contrato, né? Teria que haver um equilíbrio e, portanto, aquela pessoa que pagou, mas ainda assim perdeu o seu imóvel, tinha direito a recuperar parte do que pagou. Isso foi indo num crescente no judiciário até que chegou no STJ para decidir qual é a lei aplicável nas alienações fiduciárias, né? E agora, dia 26 de outubro, o STJ decidiu que a lei aplicável é a lei da alienação fiduciária em detrimento da lei do Código de Defesa do Consumidor. Em resumo, quer dizer o seguinte: os mutuários poderão perder tudo, porque o que a lei prevê é que quando o banco retoma o imóvel, quando o mutuário para de pagar aquele financiamento, o banco tem que notificar esse mutuário e dizer o seguinte: olha, tu parou de me pagar, daqui a 30 dias eu vou consolidar para mim essa propriedade, eu vou tomar a propriedade de volta para mim, né? E quando o banco toma a propriedade de volta para ele, ele toma pelo valor da dívida, ou seja, naquele momento ali ele não devolve nada para o mutuário. O que o banco tem que fazer depois é vender este imóvel em leilão até 30 dias depois que ele consolidou a propriedade. E só devolve dinheiro para o mutuário se o valor do leilão for superior ao valor da dívida. Isso faz... O excesso ele devolve. O excesso ele devolve. O que ocorre, Silvio, é que nesses leilões os imóveis são vendidos pela metade do preço. Eles são vendidos por um valor de face, um valor de mercado muito menor do que aquilo que vale o imóvel. Ou seja, o mutuário não teria direito a... Quase nunca ele recebe dinheiro de volta, né? Então, isso foi um revés para os mutuários, né? Mas, por outro lado, Silvio, trouxe uma certa tranquilidade para o mercado imobiliário, né? Eu acredito que as taxas de juros, com essa decisão, vão cair um pouco, porque traz um pouco mais de tranquilidade. E isso favorece um outro mercado, que é o mercado de leilões, né? Hoje, com as plataformas eletrônicas de leilão, né? O leilão do imóvel retomado sempre foi muito obscuro, né? Tu tinha que cuidar quando é que era o edital, tu tinha que ir lá, né? Tu não conhecia o imóvel, não dava tempo de tu participar do leilão, aquele investidor individual, né? Hoje não, hoje com as plataformas eletrônicas, qualquer pessoa pode transacionar imóveis em leilão. E é um excelente negócio transacionar imóveis em leilão, porque eles são vendidos por valores muito baixos, realmente muito baixos. O único cuidado que eu alerto sempre quando a gente é consultado sobre isso, é que você tem que se preocupar que nesses imóveis de leilão você tem que retirar a pessoa que está lá dentro, né? Você tem que fazer uma ação ali de emissão de posse, você tem que fazer uma ação possessória para tirar a pessoa lá de dentro, né? Muitas vezes os imóveis permanecem ocupados, né? Mas essa é uma decisão importante, Silvio, que pacificou um entendimento, porque havia realmente muita controvérsia aí com relação à eventual devolução das parcelas daquelas pessoas que perdiam os seus imóveis porque paravam de pagar os financiamentos. Okay? Perfeito. E esse mercado imobiliário continua efervescente, né, doutor Bernardi? Continua. Em qualquer lugar da cidade, a gente fala aqui em Porto Alegre, né, onde quer que a gente vá, em qualquer zona sul, zona norte, leste, oeste, há uma efervescência, a gente vê muitos prédios sendo levantados e tal. Não só em Porto Alegre, Silvio, nós tivemos semana passada o lançamento do Boulevard Encantado, em volta lá do Cristo Novo, né?
Tu acredita que em uma semana se levantou investimentos de 300 milhões de reais para aquilo lá, né? Numa zona que não tinha nenhuma atividade imobiliária, né? Então, o mercado imobiliário sempre foi pujante, eu acho que... Vai ser uma zona de peregrinação lá, né? Pois então, estávamos conversando ali agora, há ali a tentativa de se fazer um caminho como nós temos lá Caravaggio, como temos em Aparecida, né? Isso vai trazer uma força enorme para aquela região, vai ter um comércio muito forte, vão ter hotéis. É significativo levantar 300 milhões de reais para fazer um empreendimento do nada, né? Então, o mercado imobiliário sempre foi assim, ele sempre puxou, ele sempre foi uma locomotiva. E o que eu acho interessante, Silvio, é que este ano, mesmo em ano de eleição, o mercado não balançou, não balançou tanto, né? Isso é muito bom, né, doutor Bernardo? Porque, na verdade, mostra assim, que a economia ela tem a sua estabilidade, tem o seu rumo, né? Ela navega num mar que independe dessas oscilações da institucionalidade política, né? A economia navega num mar próprio, né? Ou seja, se você não criar grandes interferências, grandes marolas, a economia vai caminhar. Ou seja, quanto menor o Estado, melhor é para a economia. Exatamente. Quanto menos a interferência estatal, melhor é para a economia. Menor por isso a que é importante, né, que a gente sempre busque equilibrar essa questão. O Estado tem que estar no seu lugar, lá, fazer aquilo que é... Aquela questão do Estado mínimo, que sempre nos criticam, nós economistas, o Estado mínimo é o mínimo onde o Estado é eficiente. O Estado tem que ser o ideal, aquele para suprir a necessidade da comunidade. Exatamente. Né? E não ser mastodôntico, né, que acaba interferindo e trazendo problemas no curso da economia e com reflexo na renda, no emprego, enfim, todas essas questões aí. Então, até a próxima semana. Até a próxima, Silvio. Um abraço e até lá. Nós vamos então fazer um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Para finalizar o programa desta semana aí, professor Saul Sato, obrigado pela sua presença uma vez mais, professor, palestrante, né? Muito obrigado. O Saul aí que tem uma vivência muito grande, sobretudo na área da qualificação empresarial, né? Do direcionamento do lucro empresarial, que é a função fundamental da empresa. O pessoal diz, qual é a função social da empresa? A função social da empresa é ter lucro. Quando ela tem lucro, na caminhada em busca do lucro, ela cria toda a riqueza, cria oportunidades e tal. E é isso que as pessoas têm que perceber. Que a empresa tem a finalidade do lucro. A empresa que não dá lucro, ela não tem emprego, ou tem empregos que não se sustentam, e ela não cria riqueza, pelo contrário, ela acaba comprometendo a sociedade. Então, viva o lucro, viva a função social que o lucro exerce de maneira direta e indireta. Professor Saul, chegando perto do fim do ano, aí, tem um mês e pouco aí para terminar o ano. Silvio, obrigado, é sempre uma alegria estar aqui no programa, né? E o que tu falaste, assim, tem muito a ver com 2021. Ou seja, hoje temos essa mentalidade, né, da questão da riqueza que a empresa proporciona e a partir disso vamos dizer, o acelerador de toda a nação, de tudo que ocorre, né, dentro de um país, né, parte disso. Schumpeter disse isso em 1934. Joseph Schumpeter. Exato, 1934, falando de uma situação que hoje é uma situação muito verdadeira dentro dos novos preceitos da administração. Bom, encerramos um ciclo eleitoral, estamos enfrentando esses protestos e tudo mais, mas temos agora 2 meses desafiadores
que é novembro e dezembro. E novembro agora, um mês com 2 feriados, o dia 2 que já passou e agora dia 15, terça-feira, na outra terça, e também dia 18, em ato contínuo, Copa do Mundo. E o Brasil joga dia 24, na primeira fase, se não me engano, é 24, 28 e 2 de dezembro. Então, para a questão empresarial, para a questão econômica, se formos olhar em produção, produtividade, é um desafio bem grande, né? Claro que aquelas empresas que trabalham assim com evento, por exemplo, fabricam pão de alho e tudo mais, vai ter mais churrasco aqui no Sul, vai ter tudo mais, ou seja, vai ter resultado financeiro. Mas para empresas de consultoria e tudo mais, que existe essa paralisação, essas paralisações e tal, que nem a semana passada, uma semana com 2 sextas-feiras, uma na quarta, que foi o feriado, e na outra na própria sexta-feira. Então, é um desafio para os negócios. E também, né, a instabilidade do novo governo. Quem serão os ministros, qual será a política do governo, como é que vai se resolver essas situações dos protestos que estão ocorrendo pelo país todo. Então, tudo isso traz um cenário de muita instabilidade. 13º, no final de dezembro, férias, as despesas tradicionais de janeiro, né, que são as questões da tributação, escolha do regime tributário, ou seja, é um momento de muitos acontecimentos e muitas decisões também por parte das empresas. E os bons marinheiros são testados nesse mar bravio aí mar revolto, né? Mar revolto que está chegando aí, né? Que está aí. Professor, uma das questões que a gente tem que colocar, eu como palestrante também, o senhor tem uma trajetória extraordinária nessa área aí, é que quando a gente se dirige para um público, sobretudo o público jovem, nós tivemos aqui a presença dos filhos do Marco Salles, né, que tem uma vivência boa no Colégio Militar, que ali se ensinam valores, amor à pátria, honra, dignidade e tal. E nós sabemos, né, que esta trajetória, quando tu tens uma população que prima por isto, né, pelos valores de família, do respeito, da dignidade, né, da honestidade, e aí tu vê um governo que foi eleito, né, até a prova em contrário, está eleito, vai tomar posse agora em 1º de janeiro, com toda uma plataforma que vem atrás de desonestidade, de roubo. Que mensagem se passa para a população quando acontece um fenômeno desses, selado emblematicamente por uma parcela da população que, a meu ver, né, carece desses valores? Uma pergunta nada tranquila, uma pergunta bastante complexa, né, Silvio? E várias coisas ficam pipocando na cabeça da gente com relação a isso. Primeiro, houve um erro estratégico, na minha opinião, certo? De deixar concorrer. Porque ele passou por algumas peneiras de filtro moral e tudo mais e acabou chegando a concorrer. E rodou, né? Rodou, tanto é que foi condenado, só que depois foi descondenado. Exatamente. Então, ali faltou alguma medida talvez mais enérgica nessa situação. Toda tomada de decisão, ela parte de valores pessoais. Se não fere os teus valores pessoais, tu tá tomando uma decisão consciente, ética e tudo mais, dentro daquilo que tu acredita. Bom, depois que deixaram concorrer, perdeu-se a eleição. Se houve fraude ou não, nós vamos ter que provar. Alguém vai ter que provar. Eu, particularmente, fui votar de verde e amarelo. Agora, eu digo assim, em termos de exemplo, um péssimo exemplo para nossos filhos, para a sociedade, para o mundo. Bom, mas em termos de democracia, e aí vamos falar exclusivamente sobre a questão econômica, uma vez que ganhou e não foi provado fraude... Se não for provada a fraude... Se não for provado fraude, então uma vez que ganhou de maneira democrática, é importante no viés econômico e para a democracia brasileira que assuma e aí que faça um bom governo. O que eu penso com relação a isso, tá? O Lula foi presidente na década passada. Se ele tivesse sido um bom presidente, certo? E aí vem uma concepção muito subjetiva, mas se fosse nessa concepção 100%, não, concordamos que ele foi um bom presidente, hoje ele estaria desatualizado. Por quê? Porque o mundo mudou muito nessa década que se passou. Então, por exemplo, em termos de
de Brasil. Nós temos hoje, politicamente falando, nós temos o teto de gastos, que é o artigo 167A da Constituição Federal, foi uma emenda que foi no final do governo Temer e concretizou no governo Bolsonaro. Temos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Temos uma série de marcos que foi feito do saneamento. Que estavam encaminhadas, a reforma administrativa, que para mim é a mais importante de todas. Para saber o tamanho do Estado. Do Estado, né? Temos também o marco do saneamento, né? Várias reformas que foram conquistas brasileiras e outras que estão se avizinhando, que precisam acontecer. Qual é a tradicional política do governo Lula? É o populismo, e eu não estou sendo pejorativo, estou olhando o que foi feito no passado. Então, assim, não estamos falando com o coração, estamos falando com a razão e num viés econômico. Desse populismo, o que nós teremos para o governo? Incentivo ao consumo, incentivo ao crédito. Ao endividamento. Ao endividamento e também a política habitacional, que também tende a ser forte nesse sentido. Eu estava olhando as propostas de campanha, por exemplo, o aumento do auxílio emergencial, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Tem mais um valor de R$150 por cada criança pertencente ao programa em menos de 6 anos. Tem mais uma isenção na questão do imposto de renda para quem ganha menos de R$5.000 por mês. Tem mais um aumento no salário do funcionalismo público. Eu sei que estou falando sem documentos aqui, sem analisar. Eu sei que, se eu não me engano, dá mais 117 bilhões dentro do orçamento de 2023. Bolsonaro ou Lula assumindo em janeiro, tá? No caso Lula, eles já assumiriam com 100 bilhões de déficit, qualquer um deles. Mais agora 117 de promessa de campanha do Lula. Então nós estamos falando em 217 bilhões de déficit orçamentário, ou seja... em bilhões. Bilhões, ou seja, faltando 117 bilhões para fechar o ano. De onde é que pode vir esse dinheiro? Porque isso na campanha ninguém explica. Mais impostos. Não, pode vir da reforma tributária, pode vir de uma mudança do artigo 167A da Constituição Federal, que é o teto de gastos, pode vir da reforma administrativa, junto com porque daí tu sabe o tamanho do teu orçamento, através da reforma administrativa tu vai para a reforma tributária. Aí nós temos um desafio, Silvio. Como que o Lula vai conseguir isso com um Congresso minoritário? E eu fico assim, eu olho muitas vezes na mídia, estão negociando. Negociando o quê? A palavra negociar é muito forte. Negociar, tu está dando algo em troca. O que vai ser dado em troca? De novo vem políticas de cargos, né? De novo vem a questão com o Centrão. Mas não tem o que fazer. Tudo bem. Não, eu até acho que essa questão do Centrão tem que negociar. Agora, eu acho que essa palavra não cabe bem, negociar. Eu acho que tem que, diplomaticamente, do ponto de vista administrativo, fazer com que haja tem que se entender com o Congresso Nacional. Entender sem negociar essas coisas que normalmente, tradicionalmente, acontecem na política brasileira. É dando que se recebe, como se diz. Né? Exatamente. E a grande armadilha, aí vamos falar de 4 anos, Silvio, nós dentro de uma visão populista. O que é o populismo, na verdade? Tá? O populismo é dar o que a população quer, pede. Tá? Por exemplo, assim, eu quero comer mais, eu quero comer mais, eu quero comer mais sem disciplina, eu quero beber mais, eu quero gastar mais. De onde é que vai tirar o dinheiro? Não, e daqui a pouco a pessoa está doente, porque ela teve coisas que ela não precisava, mas ela que entendia que sim. Ou seja, não teve uma visão mais orientada, mais científica para o crescimento do país. E aí tu encerra um governo daqui a 4 anos sem nenhuma reforma, certo? E com um déficit muito maior do que se tem hoje, muito mais endividado. Ou seja, aí vamos entregar uma inflação altíssima, porque o dinheiro vai ter que ser impresso. Tem que tudo recomeçar de novo se entrar um governo mais racional. E aí o Brasil caminha, certo? Por um cenário difícil, que é o que temem muito quando se fala em outros exemplos da América Latina. Venezuela, Argentina, Chile e tal, etc. Exatamente. Então, assim, o que se vê, certo, que eu torço é que essa situação desses protestos se resolvam logo, porque isso para o mercado externo que investe no Brasil, essa imagem toda é muito ruim. O bom para a economia é uma questão é manter a democracia, porque se mantém, então, a normalização das coisas e a partir disso faz uma transição suave e o Brasil não tem tanto impacto com o risco Brasil e tudo mais. Então, assim, Silvio, é um momento de esperar, é um momento de muita instabilidade.
O empresário, ele vai vencer, mas ele vai ter que ter uma visão muito clara do que está acontecendo dentro da economia para traçar o seu planejamento e ver o que vai fazer dentro da sua empresa, dentro desse cenário. Saulo, agora tu falaste que a Copa do Mundo começa agora, né? Eu não estou muito Dia 18. fora. Dia 18, né? Eu até nem estou muito em Copa do Mundo. Dia 18 ou 20, é 18 ou 20 e termina 18 ou 20 de dezembro. 1 minuto e meio. Qual é a importância do evento Copa do Mundo na economia? Isso traz uma situação muito importante que foi falado até no bloco anterior aqui, quando falou de colégio militar, na minha visão, que é o sentimento de pertencimento. Eu sou patriota, eu gosto do meu país e aí eu faço tudo por ele para que ele esteja bem. Isso é gostar. E esses eventos internacionais de Copa do Mundo, as próprias Olimpíadas, despertam no brasileiro esse sentimento de pertencimento e não mais aquele sentimento no Brasil de cachorro vira-lata, né? Que é um país pobre, é um país miserável. Não, o Brasil é uma das nações potencialmente grande dentro do país. Né? E agora, olha, a gente tem o Mato Piba, por exemplo, que é bem ali no centro, né? No norte, um pouco no leste da Bahia e tal, um centro de agronegócio que está se formando ali. Ou seja, uma riqueza fantástica, né? Então a Copa desperta isso, desperta esse pertencimento. Saulo, um grande abraço, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso cada vez mais. Para nós, que ganhamos a Copa. Perfeito. Que o Grêmio seja campeão também de alguma coisa esse ano. Muito obrigado a você, telespectador. Uma boa semana de trabalho. Voltamos na semana que vem. Até lá.